noite, meu nome é João Pedro, eu sou aluno do curso de Letras aqui da Unirio, do bacharelado, e essa é a minha apresentação para a 21ª Jornada de Iniciação Científica da Unirio. A minha pesquisa tem como tema a escrita infinita das histórias, o caso Roberto Bolanho, orientado pelo professor doutor Kelvin Falcão Klein. O tema principal da pesquisa é a aproximação comparativa entre o livro de contos de Roberto Bolanho, A Literatura Nazista na América, publicado em 96, e o romance breve desse mesmo autor, Estrela Distante, também publicado nesse ano. O segundo livro, Estrela Distante, apresenta a reutilização e aprofundamento de situações e personagens que são apresentados no primeiro livro, mostrando como a literatura se configura como um discurso em contínua transformação. O escritor chileno Roberto Bolanho é autor de romances, contos, ensaios e poemas, tendo como um de seus principais temas a vida cultural na América Latina e sua relação com a questão do exílio. Em romances como Detetives Selvagens, de 98, e Amuleto, de 99, Bolanho apresenta personagens que, na sua maioria, são escritores e escritoras, indivíduos envolvidos com a vida universitária, com a criação de grupos de produção poética e com a militância política. O próprio autor viveu muitos anos no exílio, indo primeiro ao México após o golpe militar de 73 contra o governo Salvador Allende no Chile, e depois foi à Espanha, onde permaneceu até a sua morte. O deslocamento, seja físico, psicológico ou da imaginação, é um tema constante na obra de Roberto Bolanho, algo que parece decorrer de sua experiência na América Latina como um espaço de passagem e de intercâmbio cultural. Tratando especificamente sobre o livro Literatura das Estilos da América, esse é um livro que ele tem uma forma incerta, né? Porque ele pode ser lido tanto como uma coletânea de contos, romance ou uma enciclopédia, mas sem na realidade se comprometer com nenhum desses gêneros. Essa forma ambígua não apenas provoca uma tensão nas fronteiras entre os gêneros, como também expande essa problemática, para pôr em xeque a suposta separação entre o real e o ficcional, se apropriando de artifícios gestuais comumente associados a escritos pertencentes à esfera do factual, como listas bibliográficas, a organização de enciclopédia dos capítulos e o próprio tom objetivista, para descrever uma matéria fictícia. As vidas e obras de autores imaginários de inclinação fascista na América. Basicamente, o autor nesse livro, ele apresenta um novo cânone de literatura na América Latina, todos com inclinação para o nazismo e para o fascismo. Então, o livro ele trata de uma exploração e desenvolvimento do que viria a se tornar um dos mais característicos artifícios da narrativa usados pelo autor, a criação de um cano literário imaginário, ausente na narrativa, mas cujas obras são descritas através de suas especificidades estéticas e narrativas. O autor desse livro, ele trata especificamente de várias obras, de vários autores, todos fictícios, e tratando de como que elas têm relação tanto com uma guinada política que estava presente no período que nós também podemos ver, né, nos dias de hoje no cenário nacional, né? Então, esses livros hipotéticos, que nos melhores casos despertam a curiosidade do leitor interessado com as descrições abstratas e seus tramas, em outros casos mostram promessa apenas para disputarem em mediocridade. E, nos piores, se tratam de obras de mau gosto, variando da dissonância cognitiva à perversidade deliberada, né? O autor desse livro, basicamente, ele mostra como que essa visão, né, de que acompanha alguns pensadores, e a gente pode ver também isso na política nacional, nessa visão marcadamente fascista e nazista, como o próprio nome diz, eles, em alguns casos, podem ter textos que abstratamente interessam, mas que, nas piores hipóteses, são obras de puro mau gosto, né? E que só tratam de uma forma perversa o que é comumente debatido na literatura. E a partindo para o breve romance Ali Distante, ele conta a história da busca pelo paradeiro de um homem identificado como Carlos Weider,
já aparece como personagem em literatura nazista na América, né? Esse é um caso interessante. O personagem principal do livro, ele já é mencionado dentro da catalogarização que é feita na literatura nazista na América. Mas que esse personagem ele adota diferentes nomes em diferentes lugares pelos quais ele passa. As duas principais atividades de Weidler são as de poeta e as de aviador, sendo que ele atua como ambas simultaneamente em seu período no Chile, com foco inicial do narrador. Weidler, contudo, é um membro ativo do regime militar de exceção do Chile, atuando em casos de repressão e assassinato. Com o passar do tempo, ele sai do Chile e inicia seu percurso pelo exílio, deixando rastros tanto de sua atividade de poeta quanto de suas outras tantas atividades, muitas vezes escusas. Esse personagem, apesar de exilado, ele é um criminoso fugitivo, um apoiador da ditadura. E, além disso, na condição de poeta e artista, Weide também leva consigo sua biblioteca, e suas referências, como o próprio Bolanha aponta em seu ensaio e na descrição do personagem Cheiro Distante. Polanyi trabalha com o exílio e sua relação com a arte de forma ambígua. A literatura, no caso de Weide, não é garantia de solidariedade ou humanismo. Pelo contrário, parece uma espécie de pré-requisito para suas atividades criminosas e sua justificação. E aqui, nessa visão do Bolanho, é interessante como ele mostra que a literatura ele nem sempre vai fazer o bem. A literatura, a história, a narrativa, ela nem sempre é para uma visão altruísta. Ela pode ser utilizada para justificar, sim, medidas conservadoras e medidas que visam um conservadorismo e uma exclusão das pessoas, né? No caso de uma ditadura, restrição de direitos e de crimes deliberados feitos pelo Estado. Então, a literatura também pode ser vista como um mecanismo, né? A literatura não só a literatura, mas também a narrativa como um mecanismo desse tipo de força estatal, né? E como bem destaca Victor Lemos, né, um artigo sobre este distante, ele aponta essa visão ambígua do livro, né? Abre aspas. No romance, com suas lembranças e cartas que periodicamente recebe como se viessem de outra dimensão, a história de Carlos Weider, Alberto Stegler, da ditadura e do exílio chileno se recompõe. É uma série de ambiguidades que não se resolvem, de versões e notícias contraditórias, os limites epistemológicos do testemunho são esmiuçados. Importante também trazer aqui nessa apresentação alguns autores teóricos que eu utilizei como base para a minha pesquisa, né? Então, primeiramente, o objetivo principal da pesquisa foi investigar como que o Bolan utiliza esses fatores históricos e referências bibliográficas e, além disso, os discursos externos da literatura na construção de suas ficções. No caso, dessas obras de literatura na América e Estrela Distante. Para auxiliar, né, nesse objetivo, eu utilizei principalmente o ensaio O Terceiro Continente, de Ivan Jablonka, e tratando sobre suas relações entre literatura e história, e também o ensaio Passado Prático, de Helen White. Esses dois autores, né, auxiliaram a pesquisa na investigação da hipótese de que a literatura, assim como a história, se encontra em contínua reinvenção e reconfiguração de seus discursos, linguagens, estratégias e narrativas. Tratando especificamente sobre o texto de Helen White, Passado Prático, ele começa a partir de uma discussão de alguns romances contemporâneos e sua relação possível com a literatura. Então, White argumenta que o passado prático, como ele denomina o seu artigo, instalado na ficção, é estabelecido a serviço do presente e relacionado com este presente de um modo prático e do qual, então, podemos retirar lições e aplicá-las ao presente. Passando em abre aspas, para as ações nele tomadas em nome de um futuro melhor do que a atual dispensação. A visão de White apresenta o resgate do passado por parte da ficção como algo que não é neutro ou naturalizado, mas sempre respondendo a um desejo de intervenção sobre o presente. Um dos objetivos da pesquisa foi o de refletir acerca da validade de tal visão para os livros de Bolonha, que podem ser considerados como experimentos do uso do passado prático. Já partindo para a Jablonka,
né, no seu ensaio Terceiro Continente, ele explora a relação entre os textos literários e conjuntos de textos denominados utilitários, tradicionalmente mais interessados na representação do real do que com preocupações estéticas. Como as ciências sociais, reportagens, discursos, documentos, entre outros. O autor constrói seu raciocínio a partir da dicotomia entre a ficção e o factual, focando-se principalmente nas produções escritas que habitam a zona indistinta entre esses dois gêneros. Após é, mencionar exemplos de estilos diversos de textos, ele, ele traz, Jablon observa que a dificuldade de definir o gênero de escrita praticado por esses autores provém principalmente de uma dificuldade de definir o gênero de escrita e causas extraliterárias, né? Então, como que essa classificação, principalmente no texto, né, no caso da pesquisa, no texto da literatura nazista na América, como que essa, essa não classificação interfere também nesse texto, né, a gente pode utilizar essa visão do Jablonka, né, que ele conclui que, no seu texto, ele propondo uma mudança de paradigma e esboçando uma nova cartografia textual, centrada em torno da investigação e que possibilita uma nova forma de escrita bastarda entre as ciências sociais e a literatura, pesquisa e ficção. Abre aspas, para teorizar sobre a literatura do real, é necessário partir, portanto, não da mimesis ou da representação, ainda que ela pudesse ser um retrato sem retoque da sociedade, mas de sua forma de abordagem, reconhecer essa capacidade literária e cognitiva da investigação, afundar a literatura do real, uma literatura que não pode ser estabelecida pela sua factualidade, mas por sua relação com o mundo, por sua vontade de compreender aquilo que os homens fazem. A literatura e ciências sociais podem se conjugar em um texto de pesquisa, uma forma degenerada que é oriunda da literatura verdade. Fecha aspas. Agora, partindo para a conclusão do trabalho, é necessário falar que o objetivo da pesquisa foi promover uma fusão de horizontes. De um lado, a elaboração criativa e imaginativa de Bolanho. De outro, a elaboração teórica a cabo de tanto por White quanto por Jablonka. A pesquisa buscou investigar como os dois campos, literatura e história, estão envolvidos em um exercício permanente de reinvenção de suas estratégias. Como a leitura dos livros Estrela Distante e Literatura Nazista na América, os dois de Roberto Bolanho, como já tratados anteriormente no trabalho, eles em conjunto com os debates realizados no grupo de estudos, né, que eu participei, organizado pelo professor orientador Kelvin Falcão Klein, e com os textos teóricos que apoiaram a presente pesquisa, refletir, né, dentro dos trabalhos feitos do levantamento bibliográfico e fichamento dos textos lidos para o debate no grupo de pesquisa, refletir sobre o papel das narrativas na construção da história e do fazer história. A reflexão passa pela ideia inicial de que a história, de modo tradicional, é vista pelo olhar dos vencedores, os responsáveis pela construção de um cânone, e começando a priorizar as perspectivas sobre o passado, né? Os textos da pesquisa, e principalmente essa ideia trazida na literatura de Roberto Bolanho, ela ajuda nessa questão de reinventar a forma de se ver a história e, principalmente, com esses dois textos teóricos, tanto do Henry White como do Jablonka, possibilitaram para mim a visão de ver a história de uma forma plural e não somente a história narrada pelos vencedores. Ou seja, o cânone ele tem que ser desmistificado para que todos tenham voz e não apenas alguns. E isso pode ser visto muito bem na literatura de Bolanho e como que ele analisa a sua narrativa, como que ele constrói as suas narrativas. É isso. Espero que tenham gostado da apresentação.